6 meses, os 12 meses da resolução para a conclusão do certame, os 2 anos daqui e os 10 anos de atividade para aquele que não é bacharel em direito, que ali se compreendendo então o titular, substituto ou até mesmo algum escrevente, vedado a interpretação ser estendida, né, eventualmente para algum auxiliar da serventia. Ainda relativo a questões de prazos, né, e números, né, que o IES adora perguntar, lá o parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 81 do CNJ, ele diz que 2 vezes por ano, sempre nos meses de janeiro e julho, tá? Então sempre no mês de janeiro e também no mês de julho, essas são as 2 vezes por ano, os tribunais dos estados e do DF territórios publicarão a relação geral dos serviços vagos, especificada a data da morte, da aposentadoria, da invalidez, da apresentação da renúncia, inclusive para fins de remoção ou da decisão que impôs a perda da delegação nos termos do artigo 39, inciso 5º e 6º da Lei 8935. Tá? Então, 2 vezes por ano, sempre no mês de janeiro e julho, tem essa obrigatoriedade da publicação da relação das serventias vagas, que deve ser providenciada pelo próprio Tribunal de Justiça. Ainda dando sequência, nós temos aqui algumas questões relativas, né, aos títulos, né, das serventias. Cuidado, né, que nós tivemos uma decisão replicada agora por meio de recomendação no Estado de São Paulo, né, da questão relativa aos títulos, né, de quando no exercício da atividade 3 anos, um titular de serventia extrajudicial não ser considerado os pontos, tá, nesse caso. Então foi decidido em São Paulo, já tinha sido decidido anteriormente. Então, por essa razão de decisões anteriores em concursos que o IESES foi banca, pode ser que venha replicado esse entendimento na primeira fase daqui. Tá? Então, muito cuidado. Não se aplicaria, então não se enquadraria, né, na categoria de exercício privativo de bacharel em direito à atividade notarial registral. Tá? Independentemente da polêmica, do absurdo que isso é o que foi replicado. O CNJ colocou a título de recomendação na decisão que foi publicada ontem sobre o concurso lá do Estado de São Paulo, mas que já é um precedente lá do CNJ de trás, embasado numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi relatoria, salvo engano, do ministro Fux, falando que a atividade de notário e registrador não se enquadra em privativa de bacharel em direito, por causa justamente desse parágrafo 2º aqui, que possibilita as pessoas que não são, né, bacharel em direito a concorrer à atividade notarial e registral. Então a fundamentação vem aqui desse parágrafo 2º, replicado então, e já é antiga, já teve uma banca IESES, já que foi objeto, né, desse pedido, dessa reclamação, e pode ser que venha aqui na prova de vocês de primeira fase essa decisão. Seriam algumas questões, talvez, jurisprudenciais que podem cair numa prova de primeira fase, tá? Porque já bateu em cima de banca IESES, inclusive decisões aí que já são reiteradas no próprio STF. Desculpe, né, no CNJ, que teve decisão recente. Dando sequência, o artigo 18 da Lei 8935, ele menciona que a legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Tá? Então isso aqui também foi polêmico, tá? Nós tivemos algumas questões relativas a essas questões estaduais, né, quando teve sua prova de títulos, etc. E tem essa disposição do artigo 18, porém o que nos interessa também é o parágrafo único do artigo 18, que diz que aos que ingressaram por concurso nos termos do artigo 236 da Constituição, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologada pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta lei. Tá? Então, isso aqui tem essa disposição do parágrafo único, que às vezes pode até soar estranho. Foi uma alteração da Lei 8935, tá? Que foi até basicamente recente, que inseriu esse parágrafo único no artigo 18, trazendo então essas remoções, né, que foram realizadas lá atrás com base em leis estaduais, quando ainda não havia a Lei 8935, ou seja, antes de 94, então que seria um buraco, né, entre 88 e 1994. Esses concursos, então, são previstos, aqui a previsão legal de que eles serão mantidos os seus efeitos, tá? Então isso aqui pode cair na prova de vocês, então não estranhe, tá? É uma redação, não é a original da Lei 8935. Dando sequência, Resolução 81 do CNJ, lá no artigo 3º também, né, falando dos 2/3 e 1/3, é bom também dar uma olhadinha na própria redação dela, né, que é um pouco mais ampla, né, do que a gente tem lá na Lei 8935, onde o preenchimento de 2/3 das delegações vagas far-se-á por concurso público de provas e títulos destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei 8935, que é a nacionalidade brasileira, ser bacharel em direito ou aqueles 10 anos, etc., estar aqui com obrigação militar e tudo mais, e etc., e o preenchimento de 1/3 das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção. Ou seja, a Resolução 81, ela contradiz a Lei 8935, falando que não seria só títulos, então,
para os concursos de remoção. E com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso. Isso aqui já foi tentativa já de permitir, né, eventuais aí, remoções de um estado para o outro, tá? A interpretação desse dispositivo, mas o CNJ não admitiu essa tese. E por mais de 2 anos, na forma do artigo 17 da Lei 8935 e na data da publicação do primeiro edital da abertura do concurso. Então, esses 2 anos, tá, o titular tem que estar em exercício efetivo na serventia, tá, para prestar o concurso de remoção. Ele tem que ter completado 2 anos antes daqui na data da publicação do primeiro edital de abertura. Tá? Então, esse é um dos requisitos também para o concurso de remoção. O artigo 44, verificada a absoluta impossibilidade de se prover através de concurso público a titularidade do serviço notarial ou de registro por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço de mesma natureza mais próximo ou aquele localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo. E em cada sede, né, municipal haverá no mínimo um registrador civil de pessoas naturais, tá? Então cuidado com esse parágrafo 2º aqui, já caiu em prova, tá? Então toda sede de município tem que ter pelo menos um RCPN, ou seja, o RCPN ele não pode ser extinto, tá, por inexistência de candidatos, etc. Então ele excetua, tá, o parágrafo 2º, ele excetua o caput do artigo 44, e o parágrafo 3º que nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo estado, cada sede distrital disporá de no mínimo um RCPN também. Então aqui cuidado, tá? Onde tem distrito, cada sede então distrital disporá de no mínimo um registrador civil das pessoas naturais. É o que acontece, por exemplo, na capital de São Paulo, né, que tem, sei lá, infinitos, né, registradores civis de pessoas naturais, um relativo a cada subdistrito da capital, que é muito grande também, tem lá seus 11, 12 milhões de habitantes. Então, muito cuidado, tá? Então, aqui, essa questão aqui em cima do artigo 44, ela é muito relevante também, porque nós tivemos uma decisão relativa a uma DI contra um provimento 747 lá do estado de São Paulo do ano 2000, que extinguiu, criou, reorganizou, fez uma série de atos nas atividades notárias registrais do estado de São Paulo, na atribuição territorial de todos eles, através de um provimento do Tribunal de Justiça. E o Supremo fixou a tese de que para fazer essa alteração depende de lei estadual em sentido estrito, de iniciativa do Poder Judiciário. Tá? Então é o Poder Judiciário que propõe a lei e é lei em sentido estrito para que isso aconteça, tá? Para que tenha anexação, redistribuição, reorganização, até mesmo a extinção de um determinado serviço. Tá? Então o Supremo, ele, na verdade, ele interpretou esse artigo 44, falando que isso aqui depende de lei propriamente dita, tá? E não simples provimento, como aconteceu no estado de São Paulo lá no ano 2000. Aqui, a parte ruim, né, da atividade, né, que são as questões relativas a infrações disciplinares, essa que ninguém quer passar, né, de maneira alguma, que são infrações disciplinares que sujeitam os notários e oficiais de registro às penalidades previstas na lei. A primeira delas, a inobservância das prescrições legais ou normativas, ou seja, não atender naquilo que está disposto na própria lei, ou até mesmo nas normas estaduais, ou seja, o descumprimento de uma norma estadual ou de uma norma do CNJ traz, né, a possibilidade de uma infração disciplinar. A conduta tentatória das instituições notariais e de registro, aqui é um conceito muito amplo, né, muito subjetivo. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência. E aqui, cuidado, tá, pessoal? Não é só a cobrança a mais, tá? Ou a excessiva que gera a possibilidade aqui de infração disciplinar. A cobrança indevida, leia-se a cobrança de valor menor. Isso acontece muito no tabelionato de notas. Para fim de captação, né, de escrituras públicas, um dá desconto, dá 10%, outro dá 15%, 20%, assim vai. Realizado o leilão e eventualmente gera uma cobrança indevida, né, de emolumentos para conseguir trazer, né, aquela escritura pública para um determinado notário. A violação do sigilo profissional, tá lembrando, né, que deve guardar sigilo sempre, né, um dos deveres, a gente vai ver mais à frente, né, dentro dos deveres, né, dos notários registradores, que também há, né, essa questão relativa ao sigilo profissional, ou seja, tudo aquilo que ele sabe relativo a pessoas que procuraram, né, um determinado notário registrador para praticar um ato, ele deve guardar o seu sigilo, exceto, obviamente, né, no caso de certidões ou até mesmo de informações que sejam fornecidas a determinados interessados, desde que não seja ele abrangido por alguma exceção do princípio da prioridade. E aqui tem-se, por exemplo, sigilo profissional, uma determinada pessoa que comparece perante um tabelião de notas para lavrar uma escritura pública de reconhecimento de paternidade, por exemplo. Não pode o notário sair falando para todo mundo, o Ike Batista veio aqui no meu cartório e reconheceu 50 crianças por aí falando que eram filhos dele.
tá? Ele não pode fazer isso de maneira alguma, tá? Isso é resguardado por um sigilo. E o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30, que a gente vai tratar mais à frente, que o artigo 30 também é campeão de prova, embora ele seja chatinho de ficar vendo as hipóteses ali, tem algumas questões que a gente tem que guardar para levar para a prova. E o artigo 32 menciona que os notários oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado o amplo direito de defesa, as seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90, prorrogável por mais 30 e a perda da delegação. Cuidado.